Bruno, tudo bom? Tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez aqui gravando uma aula com muita satisfação e carinho para você, tudo bem? Você já está aqui na reta final desse curso de formação em psicanálise. Parabéns, parabéns por essa decisão que você tomou de ter essa profissão que mais cresce em todo mundo. É uma profissão que proporciona a você um crescimento pessoal, um crescimento intelectual e lhe capacita a ajudar outras pessoas. Vivemos num mundo em que conflitos se apresentam de todos os modos e a todo tempo. E precisamos estar cada vez mais capazes a entender esses conflitos e a ter uma boa gestão mental para passar a suportar e adquirir uma resiliência tamanha de sermos bem-sucedidos em todas as eventualidades. Tudo bom? Tudo bacana? E agora nós vamos dar início ao nosso estudo que é complemento, que segue-se como complemento de formação pós psicanálise. Eu estudo sobre os principais mecanismos de defesa, tá bom? Nós incluímos esse estudo numa pós-livre, tudo bem? E você agora resolveu participar dessa pós-livre em mecanismo de defesa do ego e inteligência emocional, no caso dos formandos de psicanálise. Tudo bem? Vamos lá. Com bastante calma, com bastante atenção. Não é uma aula corrida. O intuito dessa aula é que você compreenda. Eu vou ler com muita calma, você vai ouvir com muita calma, vai acompanhar, tudo bem? Com seu PowerPoint aí que você recebeu em PDF, tá bom? Se preocupe em ouvir, em acompanhar para que a sua mente vá fixando, tudo bem? Vamos lá. Existem pelo menos 15 tipos de mecanismos de defesa conhecidos. No entanto, os principais mecanismos de defesa são, tá? O que acontece? São 15, no mínimo 15 mecanismos de defesa que o nosso ego, que o nosso eu usa, às vezes conscientemente e às vezes inconscientemente, tá? Você executa um mecanismo de defesa sem saber que o seu inconsciente tá fazendo isso, ok? Para lhe proteger aí, seu superego entra como um gestor aí entre o id, entre o eu, entre o superego, tá bom? Na questão de lhe proteger, às vezes, dos impulsos naturais da pessoa humana, né? Se nós não formos prestar atenção no superego, que é o grande controlador, o cara que traz a razoabilidade, né? E as restrições impostas pela sociedade, pela educação, pela ética, pela moral, se nós formos ouvir, ser todo ouvido do id, que são os impulsos naturais, é como, justamente como a criança nasce. A criança, ela é impulsiva, ela segue os seus impulsos. Quando ela está com fome, ela grita, ela chora porque ela quer, o impulso do prazer, do prazer oral ali, de se alimentar. Então é por aí. Se nós formos seguirmos os nossos impulsos naturais, a sociedade cai em decadência, né? Por isso nós vamos formando o nosso superego através da nossa educação, do ensinamento paterno, materno, do nosso lado, os conceitos bons que nós vamos colocando em nossa personalidade, fazendo aquele banco de dados bons, justamente para fazer essa conciliação aí entre o que pode, não pode, deve, não deve. Tudo bem? Então, os principais, os mais conhecidos, os mais usados, são justamente repressão, tá? Repressão, que também em outras linguagens interpreta-se como recalque. Repressão, que é o recalque, mas não é aquele recalque de inveja que canta na musiquinha, não. É recalque, você vai entender mais na frente de que se trata o recalque ou a repressão.
Também a negação é muito usada, a negação é usada com bastante frequência, né? Um mecanismo de defesa da negação. Racionalização é um mecanismo de defesa, você vai conhecer. A racionalização é bastante usada. A formação reativa, né? Parece um nome químico, formação reativa. Mas é muito interessante você conhecer esse mecanismo de defesa. O isolamento, não é? Parece também aqui, você pode ouvir, a pessoa entrou para dentro do quarto, trancou a porta e está lá trancado, isolamento. Não, não é essa linha de pensamento de isolamento. Aqui é outra linha e você vai compreender esse mecanismo de defesa chamado isolamento. Outro muito frequente, bastante. Depois que eu explicar, você vai ver e vai falar, caraca, não é que é mesmo? É isso, eu conheço várias pessoas assim. Várias pessoas assim me cercam, né? Eu convivo com pessoas assim no meu trabalho, na minha igreja ou em qualquer lugar que você venha se lembrar aí, tá? É a projeção. E a regressão também é bastante usada, tá? Regressão. Dentre esses mecanismos de defesa, ok? Beleza? Tá dando para compreender bacana até aqui? Vamos lá? Vamos lá. Vou passar aqui o slide para você. Tudo bem? Vamos aumentar um pouquinho aqui. Aí. Então nós vamos falar agora, vamos iniciar falando da repressão ou o recalque. Preste bastante atenção. Repressão ou recalque. O primeiro mecanismo de defesa detectado por Freud. Quem é Freud? Lembra? Vamos lá? Quem é Freud? Freud é o pai da psicanálise. Sigmund Freud. Beleza? O primeiro mecanismo de defesa detectado por Freud inconscientemente é constituído a partir do processo de repressão. Segue a leitura. Acompanhe aí comigo, tá bom? A repressão é o mecanismo que impede que o conteúdo pulsional ascenda à consciência. Vamos lá. Beleza? Conteúdo pulsional é aquele desejo que não tem racionalização. É um desejo irracional. Ele desconhece conceitos éticos, ele desconhece contexto social, ele desconhece contexto de proibição. É como se fosse um impulso animal, tá? É um prazer, é um desejo que desconhece até às vezes o pudor, tá? Então a repressão ela vai impedir, tá? A repressão é o mecanismo que impede que o conteúdo pulsional ascenda, subir à consciência. Como que eu vou dar exemplo disso? Como nós podemos um conteúdo pulsional? Você pode ter desejo de muita coisa. Pode ter desejo de matar, desejo de roubar, desejo de possuir o que não é seu, desejo, né, libidinosos também, né, desejo de pulsões sexuais que você às vezes necessita de reprimir, recalcar o seu ego, né? Ele é recalcado, tá? Ele é preso lá no id para não subir a sua mente, para lhe proteger de perturbações. Tudo bem? Podemos inclusive entender que todos os mecanismos de defesa, todos, são uma variação desse primeiro, onde funcionam como tipos de barreiras do conteúdo pulsional. Ou seja, todos esses outros 15, até 15, os que eu li aqui, o que nós vamos estudar, são variações desse, porque o sentido sempre é proteger você, o ego, a pessoa, de sofrimentos, de traumas, de vergonhas, de vexames, tá?
Então todos vão variar desse primeiro, que é a repressão ou o recalque, porque todos indiretamente vão reprimir alguma coisa, todos direto ou indiretamente vão esconder alguma coisa, todos vão camuflar, disfarçar, moldar ou trazer outra forma a alguma coisa, no sentido de esconder. Tudo bem? O indivíduo reprime o conteúdo desejante e acaba ignorando o próprio desejo. Ele reprime e ignora, já que a maior parte surge em uma instância inconsciente. Então, ele já nasce lá e ele já fica lá reprimido, tá? E às vezes o cidadão, o indivíduo, ele nem tem em mente o que vem lhe perturbando conscientemente. Tá entendendo? Às vezes ele nem sabe que existe ali um conteúdo recalcado ou reprimido, porque possivelmente ele tenha passado por isso em idades iniciais da sua vida, tá? E já não lembre mais o que foi recalcado ali, o que foi travado, o que foi escondido, tapado, vamos por aí afora, tá? Só que isso causa sofrimento. Por quê? Porque a consciência quer recompensa. Então aquele conteúdo recalcado tenta subir, tá? Tenta subir, é um gasto muito grande de energia para poder estar atualizando essa repressão. Então a pessoa às vezes sofre conscientemente sem saber. Daí vem o trabalho do psicanalista, que em certas ocasiões, né, faz essa investigação profunda em todo o histórico de vida desse indivíduo, a fim de achar o conteúdo recalcado, que às vezes até o próprio indivíduo desconhece o conteúdo, mas conhece o sofrimento. Tá bom?